Olá pessoal, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, o nosso cronograma de aulas. De acordo com o nosso cronograma de aulas, hoje nós temos aula de português, educação física e inglês. Como vocês sabem, a aula de português e educação física são direcionadas por mim, mas a aula de língua inglesa é direcionada pela professora Benilda e provavelmente logo mais também já estará disponibilizando para vocês. Vejam só, na nossa aula de português hoje nós vamos estudar mais uma vez a interpretação textual. Como vocês sabem, e eu já expliquei para vocês por diversas vezes, e era aqui reiterar, a interpretação de texto consiste na compreensão da ideia colocada pelo autor, ou seja, pelo produtor do texto, pela pessoa que fez o texto no texto. Na maioria das vezes, a ideia do autor não está de forma explícita, não está ali aparente, mas sim implícita. E é muito importante que o leitor, para que compreenda a ideia do autor, possa fazer uma boa interpretação. Logo, interpretar consiste em identificar e compreender essa ideia, certo? Então, partindo disso, eu convido vocês a abrirem um módulo na página 18. Nós vamos ler um texto com o título de Ana Maria Machado. Após a leitura desse texto, iremos sim fazer a sua interpretação, tá? Vamos interpretar o texto por meio das atividades, né? E nós vamos responder e seguem da página 20 até a página 20 deixa eu confirmar com vocês, até a página 22, tá? Então, hoje, a nossa aula está no módulo 3, aliás, desculpem, no módulo 4, da página 18 até a página 22. Peço a você que, nesse momento, pegue o seu módulo para que possa acompanhar comigo o desenvolvimento dessa aula a partir da leitura e discussão do texto. Antes de nós lermos o texto propriamente dito, nós vamos ler juntos o início de conversa. E no caderno vocês farão o cabeçalho para que respondam a questão A e a questão B que estão postas no início de conversa. Vocês vão fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje, o nome da disciplina, em seguida vocês vão colocar resposta do módulo 4, página 18. E daí vão colocar a letra A e responder a letra A. Posteriormente à resposta da letra A, ou seja, depois de responderem a letra A, vocês vão pular uma linha, colocar a letra B e responder a letra B. Certo? Essa resposta é muito importante para que vocês possam começar também a partir daí já interpretar a ideia trazida no texto. Sem mais delongas, vamos lá. Início de conversa. Relato pessoal é um texto em que o autor compartilha fatos ou experiências marcantes de sua vida. Você costuma compartilhar com seus colegas momentos legais que já vivenciou? Sim ou não? Comente. Letra B. O que você acha que Ana Maria Machado, uma autora de livros infanto-juvenis, tem para contar sobre sua infância? Agora, você vai ler o relato dessa escritora e conhecer algumas recordações especiais da infância. O texto que nós vamos ler hoje, ele se trata de um relato de caso, tá? Um relato de experiência, um relato pessoal. A autora, ela vai falar de coisas que já aconteceram com ela, de coisas que ela já vivenciou. Ou seja, ela vai relatar, ela vai utilizar o texto para falar para outras pessoas, inclusive para mim e você, que iremos ler esse texto daqui a pouco, coisas que ela vivenciou, experiências que ela teve. Por isso,
Esse tipo de texto é chamado de relato de experiência. No relato de experiência, como disse já no início da conversa, o autor do texto ele vai falar de experiências que ele já viveu. Tá bom? Então vamos ver as experiências vividas por Ana Maria Machado. Ana Maria Machado. A família da minha mãe, nós íamos no verão ou nas férias de julho, no Espírito Santo, pois meus avós moravam em Vitória. Eles tinham uma casa de praia em Manguinhos, uma vilazinha de pescadores que ficava longe da capital. Hoje a gente chega lá em 20 minutos por estrada asfaltada. Naquele lugar pequenininho, naquele tempo, não tinha luz elétrica. A casa era de taipa. O telhado de palha não tinha forro. De um quarto via-se o outro. Comecei a ler no jardim de infância, quando eu tinha 5 anos. A professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe sobre a festa de fim de ano. Na hora que peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: "Não quero vermelho, quero amarelo." Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler e estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Eu tinha aprendido a ler porque vivia em um ambiente leitor. Meu pai era jornalista, chefe de redação de um jornal, recebia um monte de jornais em casa todo dia. Ele dizia: "Vai lá e pega o correio da manhã. Passa-me o dia, dá-me o diário da noite." Lia Monteiro Lobato antes, durante e depois do período em que moramos em Buenos Aires. Eu e meus irmãos. A gente lia e relia. Colocaria as figuras que estavam em preto e branco. Enfim, tinha um monte de atividades em torno do livro. Também conversávamos sobre as histórias de Lobato, pois eram livros que meus pais tinham lido. Então, a gente tinha muito o que conversar com eles. Eu vivia cercado de gente que lia muito. Meus primos, amigos. Falávamos de livros. Os professores também falavam em livros. Então tinham confiança de que seríamos capazes de ler qualquer coisa, menos o que fosse proibido. Mas não havia isso de dizer: "Esse livro é difícil." Não havia a noção de livro difícil. Li Charles Dickens, Oliver Twist, Grandes Esperanças, Um Conto de Duas Cidades, muito cedo. Havia um escritor muito popular no meu tempo, de criança, que se chamava A.J. Crohn. Ele era médico, por isso as histórias dele falavam de enfermeiras, de médicos que iam para uma missão na China, do dia a dia de um hospital, que hoje estão na moda em tantos seriados de TV. Com o Plantão Médico, eram livros maravilhosos aqueles. Ana Maria Machado, vários colaboradores. Memórias de Literatura Infantil e Juvenil, Trajetórias de Leitura. São Paulo, Museu da Pessoa, Peirópolis, 2009, página de 11 a 16. Antes de nós discutirmos um pouco o texto, eu quero levar vocês à página 18, a essa palavra taipa, que está sublinhada. Observe que aqui no rodapé da página está dizendo o que é taipa. Parede feita de barro amassado, tá? Esse tipo de casa também era muito comum aqui na nossa região. Pois bem, se vocês observaram, Ana Maria Machado, através desse texto, ela fala da sua infância. Uma infância leitora, que leu muitos livros, fala que seu pai era jornalista, gostava muito de ler jornais e já leu vários tipos de leituras. Ou seja, ela relata uma série de experiências vivenciadas por ela envolvendo a leitura. Daí esse texto também, né? Daí esse texto recebe o nome de relato de experiência, porque ele fala das experiências vividas pelo autor, como eu havia indicado no início da nossa aula. Agora vamos ler uma breve biografia de Ana Maria Machado, aqui na página 19. Ana Maria Machado, nascida no estado de Rio de Janeiro,
Em 1941, Ana Maria Machado é uma famosa escritora de livros infanto-juvenis. Abandonou a pintura para ser escritora e ganhou importantes prêmios como o Jabuti, o Machado de Assis e o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen. Entre suas publicações estão História ao Contrário e Menina Bonita do Laço de Fita. Então aí está um breve histórico, né? Uma breve biografia de Ana Maria Machado. Tendo lido esse texto e a partir da interpretação dele, vocês deverão responder a questão oral, né? Que é aquela, e vocês vão escrever no caderno, e a questão escrita, e aqui está aqui, e vai da página 20 até a página 22, composta de 9 questões. Convido vocês agora a ir lá na página 22, aqui no final da página, nesse quadro amarelo. Tem assim: relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa, ou seja, no eu. Eu vou falar sobre mim, eu próprio, tá? Em que predomina o verbo do passado, porque eu já vivi, eu fui, eu fiz. Eu vou falar de uma experiência, eu já vivi, certo? Cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. Porque eu quero partilhar com quem está lendo aquilo que me aconteceu e que eu achei importante, certo? Na nossa aula de Educação Física de hoje, nós vamos falar sobre esportes brasileiros. Eu quero que vocês pesquisem 2 tipos de esportes que tiver... 2 não vou dificultar para vocês. Apenas um esporte que surgiu no Brasil, como ele surgiu, onde ele surgiu e como ele é desenvolvido. Depois que vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão fazer alguma apresentação representando esse esporte. Não era o texto, não era o vídeo falando sobre o esporte, né? Somente assim. Vocês vão pesquisar esse esporte. Depois vocês vão fazer um vídeo somente mostrando como esse esporte acontece. E o resumo dessa pesquisa, vocês vão copiar e vão mandar para mim o resumo, certo? Com o nome do esporte. Tá bom? Espero que vocês tenham um bom desempenho e consigam obter um bom resultado nessa pesquisa. Do mesmo jeito, no texto que nós lemos hoje, de Ana Maria Machado. Espero contar com a participação de cada um de vocês, logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Um forte abraço e até mais tarde, se Deus quiser. Qualquer dúvida, não esqueça. Pode deixar no balãozinho aqui, ó, da nossa plataforma, ou tiraremos logo mais às 15 horas. Abração. Tchau, tchau.